Vamos lá então. Olá a todos os estudantes, todas as pessoas que estão, as quais vão chegar ao contato, né, desse registro, né, que eu faço aqui agora. E esse registro tem um porquê, né, para eu estar fazendo isso aqui hoje. E o porquê desse registro é justamente que eu possa apresentar um trabalho, né, mas como uma ferramenta. Eu considero a minha pessoa, a minha missão aqui nesta terra, neste mundo, enquanto a minha passagem aqui, né, que justamente a minha missão aqui é servir como uma ferramenta de trabalho, né, e a ferramenta em que as pessoas que chegam até a mim em busca desses conhecimentos que eu possuo possam agregar valor e melhorar, por que não dizer melhorar, suas vidas, independente das suas crenças, independente das suas religiões. Eu quero deixar bem claro, antes de explicitar o conteúdo, né, que independente do que você seja, se você é rico ou se você é pobre, você pode fazer uso sim destes conhecimentos, né, que eu vou estar passando aqui, que é uma forma de treinamento. Eu não considero como um curso, eu considero como uma mentoria, né, onde o aluno é monitorado. Então são monitorias particulares, não dizem respeito a salas de estudo como muitas pessoas fazem. Existe um modelo, né, feito por aí, mídia afora, né, que é a questão de você fazer um curso, do início ao fim, esse curso, preparar aquele curso, disponibilizar em uma plataforma como a Udemy, como a Guru Play, e outras tantas que existem por aí, o curso, para que a pessoa vá lá, acesse, faça o cadastro, pague o valor do curso. Mas no meu caso aqui, no meu caso aqui não se trata deste modelo em particular. O meu modelo é um modelo em que eu vou estar introduzindo os conceitos no primeiro momento. No segundo momento vou estar colocando mais pontos fundamentais, e isso é um estudo gradativo, né? Então a vivência que eu tenho com o aluno é que vai me projetar de acordo com a monitoria. Então cada aluno tem sim uma necessidade de ser monitorado de forma diferente. Então eu considero essas aulas como conteúdo premium, e eu vou explicar por que o conteúdo premium. O conteúdo premium porque se trata justamente de uma monitoria. E eu vou estar explicando aqui agora, a partir de agora, acerca de todo esse curso, né? O que vem a ser. Como vocês podem ver aqui, né? Pregnose, uma introdução ao estudo completo para a transformação da alma. Eu julgo de extrema importância, sim, que tantos profissionais como pessoas que atuam na área de treinamento, como pessoas curiosas também, pessoas que estudam
a coisa da religião, pessoas que são formadas em teologia, filosofia, todo o ramo do conhecimento humano, esses conhecimentos aqui eu considero sim interessantes e necessários, né? Inclusive eu faço muito uso desses conhecimentos. Eu tenho uma história de estudo, né, nesta área aqui que eu vou estar apresentando a vocês. Desde muito tempo já, né, minha curiosidade sobre esses assuntos, né, nasce lá desde os 14 anos de idade, 13 anos de idade. Eu tenho formações técnicas em outras áreas, né, que não tem muito a ver com esses aqui que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, né, do meu computador. Não é minha formação em teologia nem nada disso. Porém, este treinamento aqui, que eu vou estar demonstrando do que se trata essa pregnose, né, e por que é tão importante essa transformação da alma em todos os níveis do conhecimento, né? Então, o que é a pregnose? Eu conceituo a gnose como um nível de conhecimento, né? Um nível de conhecimento primitivo. Por que eu digo que é um conhecimento primitivo? Porque há registros que dizem que esses conhecimentos começaram a ser montados pelo homem lá desde o paleolítico, né? Ainda quando os homens ainda estavam fazendo a descoberta do fogo, né? Estavam aprendendo a lidar com o fogo e com o uso de algumas ferramentas. Então a gnose é um conhecimento o mais primitivo que a humanidade tem. É o conhecimento mais primitivo. Vou repetir aqui: o conhecimento mais primitivo que a humanidade tem e possui, né? E é por isso que eu chamo de pré-gnose, porque várias religiões, várias crenças humanas fizeram uso da gnose. Porém, a gnose foi muito perseguida, né, durante muito tempo, principalmente pelo catolicismo romano, né, devido à perda dos fiéis, né? Muitas pessoas estavam buscando a gnose como uma alternativa de crença, e essas pessoas foram perseguidas de forma brutal, né? Existem casos na história de infanticídio. Inclusive, infanticídio é matar crianças, né? Acusando de bruxaria a então gestora, né? A então mãe dessas crianças. Então eles matavam acreditando que o filho dessas bruxas eram demônios, né? Então esse conhecimento é o conhecimento que foi mais perseguido da humanidade, porém eu considero como o mais verdadeiro de todos, né? Eu quero deixar bem claro aqui. E é um conteúdo polêmico, porque eu acredito que é a primeira crença humana, né? Existem registros lá do Paleolítico, né, em que foi sim esses conhecimentos como um conhecimento primordial, por isso que é chamado de pré-gnose. Foi a primeira crença humana, né, e isso deu origem ao paganismo, né, a crença no paganismo. Essa crença deu origem à criação dos deuses da mitologia grega, por exemplo, que já é muito depois, né? Existem muitas teorias a respeito desse tema. Eu vou explanar um pouco sobre algumas dessas teorias, né? Algumas chegam a ser engraçadas, outras chegam a ter certa valia.
Então, gente, como eu estava dizendo, né, eu vou falar sobre algumas teorias a respeito do conhecimento da gnose, né, também chamado por muito como gnóstico, né, conhecimentos gnósticos. Alguns falam que gnose é o conhecimento dos deuses, que é um conhecimento pagão, do paganismo, e tem a questão mitológica por trás disso, né? Então, várias crenças em várias regiões do planeta Terra desenvolveram conhecimentos gnósticos, né? Não se sabe como isso ocorreu de fato. É por isso que tem várias teorias. Alguns dizem que é um conhecimento trazido pelos guardiões, né? Que eram conhecidos como os anjos, né? Seres celestiais. Outros dizem que é um conhecimento trazido por seres alienígenas, entendeu? Não se sabe de fato. Pelo menos para mim é difícil saber de fato qual dessas teorias é a teoria mais correta. E para mim também, neste estudo aqui, não importa muito falar sobre essas teorias. Eu só estou explanando acerca de um tema, né, para vocês compreenderem o que é dito por aí mundo afora a respeito da gnose. Vários povos fizeram uso, né? À medida que o ser humano evoluiu as crenças, vários povos começaram a fazer uso desses ensinamentos, desses conhecimentos, desenvolvendo aptidões que alguns grupos chamavam de xamanismo, outros grupos conheciam como... Então, o povo judeu conhece como Cabala, né? Então, tudo provém desses ensinamentos. Existem teorias que dizem que esses conhecimentos são conhecimentos trazidos pelo anjo rebelde Lúcifer, quando ele veio a ter contato aqui, né, com esse mundo. E existem teorias também dos Anunnakis, né, que esses Anunnakis é como se fossem os anjos, que trouxeram muito desses conhecimentos humanos e ninguém sabe porquê. Existe uma corrente que prega que existia o centro, que é Deus, a fonte, né? E ao redor dessa fonte existiam seres celestiais, né, que viviam em corais, né, viviam em harmonia em torno dessa fonte. E um desses seres, né, que é conhecido na mitologia humana como Lúcifer, ele resolveu se rebelar, né? Se rebelar contra isso, porque ele achava que poderia criar coisas diferentes, né? Poderia criar mundos diferentes. E aí ele se afasta e é dada a missão a um dos seres que estavam lá também, né? Que muitos acreditam que foi o Deus que é descrito na Bíblia, né? Que ele também fazia parte da mesma hierarquia de anjos que Lúcifer, né? Só que a religião bota esse Deus, né, que é o Deus do Antigo Testamento, Jeová, como superior a Lúcifer. Só que alguns consideram que não, faziam parte da mesma hierarquia angélica, né, de guardiões. Então foi dada a missão a esse ser ir atrás de Lúcifer e resgatar determinados espíritos que foram arrastados junto com Lúcifer, né? Então tem essas teorias aí que diz que a gnose foi quando esses seres vieram a ser materializados, né? Porque no momento que eles se afastaram daquela fonte primordial, eles perdem aquela essência divina, e para isolar o caos, o efeito do caos, né, gerado por Lúcifer, que foi o grande rebelião, o agente da rebelião, mas rebelião porque ele prezava pela liberdade dele, né? Não foi porque ele quis a rebelião, mas ele queria ser livre, né?
Então assim, então alguns dizem que eles caíram no Malkut, né, que é o judaísmo, a cabala judaica fala sobre um mundo conhecido como a Malkut, que é o plano material em que nós estamos vivendo aqui, né? Então eles se materializaram para não promover o caos e esse caos destruir todo o universo. Então alguns acreditam que durante esse período em que esses seres viveram sobre o jugo da matéria aqui, eles transmitiram, eles trouxeram também junto com eles esses conhecimentos da gnose, né? E muito tempo depois, o ser humano nessa época, é bom deixar claro isso, ainda não existia seres humanos, né? E existem teorias que dizem que o ser humano foi criado para servir de escravos para esses seres, para construir equipamentos capazes de fazer esses seres retornar à origem. Então daí nasce aquela teoria dos discos voadores, né, que eram máquinas criadas pelos seres humanos através dos ensinamentos desses seres que habitaram aqui durante uma época, né? E eles queriam retornar, só que eles precisavam utilizar mão de obra escrava para fazer aquilo. E eles ficavam apenas como comandantes, né? Aqueles que davam a ordem, né? E aí nasceu aquelas teorias todas, né, que a gente já viu, né? Dos deuses astronautas. Então, existem essas teorias, só que no meu curso, neste curso aqui, eu não abordo teorias, porque eu não sei até que ponto essas teorias são verdadeiras ou não. Porém, a gnose, em mim, nos meus estudos, tem surgido efeitos, sim. E a prova disso é que eu, depois que comecei os ensinamentos gnósticos, minhas notas começaram a melhorar. Nos cursos que eu faço, minhas notas é sempre 9 e 10, 9 e 10, 8, 9 e 10. Então, é um conhecimento que chegou para mim de forma meio que aleatória. No início eu não buscava esses conhecimentos. E aqui, agora eu vou mostrar aqui a capa, né, do meu trabalho e vou explicar cada ponto aqui. Como eu já falei, né, da pré-gnose. Agora o segundo ponto que eu vou falar, que são os conceitos primitivos aplicados à alma. Então assim, por que esses conceitos primitivos são aplicados à alma? Porque justamente a alma humana, ela não compreende sexualidade, né? A alma humana não tem sexo. Diferente do nosso sistema orgânico, nossa alma é um tipo de matéria, né, que não é macho nem fêmea. E esses conceitos primitivos visa buscar quebrar também um certo preconceito humano, né? Porque esse preconceito humano cria o ego, tanto no macho como na fêmea, e esse ego é que deixa escapar muitos dos nossos conhecimentos, né, que poderiam ser, a humanidade poderia já estar fazendo uso de tecnologias muito mais avançadas, se não fosse a questão do ego humano, da sexualidade, né, de macho e fêmea. Então a alma a gente pode contextualizar a alma como algo, como uma matéria que não possui sexualidade, né? Então nós visamos, eu projeto um pouco esses estudos gnósticos, orientando esses conceitos primitivos e aplicando para que as pessoas quebrem um pouco esses paradigmas humanos, né, que foram criados pela humanidade. Não são naturais, por assim dizer. O terceiro ponto aqui, como vocês podem ver aqui na capa, né, do meu trabalho, eu vou só esperar um pouquinho aqui porque está acabando o timer, né? Então assim,
Então, assim, como eu estava dizendo, eu tenho que respeitar um time aqui do próprio programa, né? Que é a capacidade de gravação, né? Ele grava até 10 minutos, depois ele para, aí eu tenho que retornar. E vamos lá, continuando. Por que transformar? Então, a introdução dos meus estudos, né, que é essa parte aqui introdutória, visa sim a dar os primeiros conceitos sobre gnose para que a pessoa possa transformar essa alma, a fim de transcender o próprio ser, né? O próprio ser material. Porque o ser natural, o ser espiritual, e primeiro a gente tem que trabalhar a alma para depois atingir esse nível que é o ser espiritual. Ele é diferente de qualquer coisa que você já pôde ver nesse mundo, né? Por isso que existe a teoria de dizer que nós somos em parte alienígenas, né? Que quando você descobre que sua alma não possui sexo, né? E que seu espírito é uma coisa imutável, de acordo com o tempo e o espaço, seu espírito permanece sempre imutável, né? O que muda é sua alma, seu espírito sempre permanece o mesmo. É como se fosse um programa de um computador, né? O meu objetivo é introduzir os conhecimentos para chegar a levar o ser humano a atingir este nível de compreensão, que é o nível mais difícil de se atingir, que é o nível do espírito, né? Da espiritualidade. Então, por que transformar, né? Justamente por isso, por uma necessidade espiritual, né? Transformar por uma necessidade espiritual. E o quarto ponto aqui é os diferentes níveis de entendimento. Então, retornando aqui agora, né, para a filmagem. Os diferentes níveis de entendimento. Não sei se você que está me ouvindo aí já fez algum curso teórico, algum curso técnico, alguma faculdade, né? Acredito que muitos que estão me assistindo sim fizeram uso, né, dessas ferramentas. Só que são ferramentas sociais, né? São ferramentas do homem comum e do estudo comum dos seres humanos, né? Que possuem níveis limitados de conhecimento. Então existem vários níveis de entendimento. E a pergunta primordial a respeito dos níveis do entendimento humano é: todas as pessoas estão preparadas para a gnose? Absolutamente não. A gnose é recomendada para qualquer pessoa? De forma alguma. Porque se eu fosse dizer que todos os seres humanos podem fazer uso desses conhecimentos, eu estaria sendo hipócrita a ponto de negar a ignorância humana, né? Ignorância essa que já, como eu já falei anteriormente, já matou pessoas, queimaram na fogueira pessoas. E não sei se vocês puderam ver a capa aqui do meu trabalho, tem uma fogueira, né? Essa fogueira aqui é proposital, para mostrar que o conhecimento que eu estou passando aqui não é para qualquer pessoa, não. E é uma coisa até perigosa, dependendo, né, do nível de pessoa, né? Então, assim, os conhecimentos gnósticos dependem sim do nível de entendimento de cada ser humano. É impossível passar gnose, o que é de fato gnose, para as pessoas. Só quem estuda determinados conceitos, e são pessoas bastante específicas, né, que podem realmente fazer uso desses ensinamentos. Porque nem todo mundo ainda está preparado para receber esses conhecimentos.
Eu, por uma ironia do destino, talvez sim, né? O conhecimento veio para mim. Então, eu acredito que cada ser humano vai despertar, mas isso tem um tempo certo, né? A própria Bíblia, o próprio Deus diz na Bíblia que para tudo se tem um tempo certo. Então, o conhecimento gnóstico não é para qualquer um. Eu não admito que seja aluno meu pessoas preconceituosas, pessoas que possam ficar ridicularizando os meus ensinamentos. Dessas pessoas aí eu não faço nem questão que se cadastrem no meu curso, nos meus treinamentos, entendeu? Eu gosto de lidar com pessoas que têm maturidade para entender as informações que eu vou estar passando, né? E as pessoas também gozam de... As pessoas que eu digo os alunos, os monitorados, né? Irão gozar de certas liberdades comigo. Por quê? Eu não vou só apresentar o curso. Eu vou abrir brecha para a pessoa questionar, para a pessoa me questionar, para a pessoa fazer apontamentos e direcionamentos, onde eu irei, através desses direcionamentos que a pessoa me faz, conduzir o curso, né? Então vamos passando adiante. Vou retornar aqui agora de novo, né, para a capa do trabalho. A integralidade, né? Esse tópico sobre a integralidade é justamente ver o ser humano como algo imutável em questões espirituais. Em questões da alma, o ser não é imutável, o ser é mutável. Então nós temos essa duplicidade do ser que repercute no nosso ego, né, no que nós somos. E o mundo, a natureza das coisas, possui as mesmas qualidades que nós. Nós é que não percebemos. Então eu busco fazer o quê? Essa integralidade, né, com o meio em que a pessoa vive, para que a pessoa comece a despertar para determinadas questões. Tanto questões humanas, como questões religiosas, como questões do conhecimento humano, questões ligadas à política. Então, esses ensinamentos gnósticos buscam a integralidade, porque a pessoa que faz realmente o uso desses conhecimentos não é o conhecimento que eu vou passar para vocês, assim, tipo, eu vou apenas fazer um estudo sobre a gnose, para vocês terem noção, né? Mas eu não posso passar o que como estudar a gnose. Não existe uma teoria de como estudar a gnose, não existe. Mas a pessoa que faz uso da gnose consegue sim a integralidade, porque, como eu mesmo, eu tenho conhecimentos filosóficos, eu tenho conhecimentos de matemática, eu tenho conhecimentos na área da física, da química, de história, de geografia, de língua portuguesa, então assim, de religião, de política, de economia. Eu tenho uma gama de conhecimentos que faz com que eu seja um ser humano íntegro, integral. Integral, que é uma coisa integral, é uma coisa coesa, que não é uma coisa separada, né? O conhecimento humano, o conhecimento comum, apregoado pelas instituições acadêmicas, é um conhecimento muito separado, muito fragmentado, né? E às vezes as pessoas se perdem em conceitos teóricos, né? Vou dar um tempinho aqui para esperar completar o timer, aquele timer que eu falei para vocês.
Então, gente, retornando ao que eu estava dizendo, vamos dar prosseguimento, né? Porque o outro tópico seguinte, depois da integralidade, é entender a natureza, né? Porque eu digo isto, né? Qual a necessidade do ser humano entender a natureza? Nós necessitamos da natureza para poder sobreviver. Então, se nós necessitamos da natureza para sobreviver, nós necessitamos o entendimento. E o homem peca por desconhecer, né? Muitas vezes nossos pecados são frutos da nossa ignorância, e isso não depende das crenças humanas. Depende do que você é, né? E do que você tem aprendido na sua vida. É por isso que a gnose é um conhecimento libertador, como eu havia dito antes, né? Alguns dizem que é um conhecimento luciférico por essa qualidade libertadora. Eu não considero um conhecimento luciférico, não. Eu considero algo libertador mesmo, de sobrevivência, sobrevivencialismo, né? Para você sobreviver neste mundo, nesse caos, que muitas das vezes é confundido, né, com ordem, você tem que ser uma pessoa autônoma, autodidata, e os conhecimentos gnósticos te levam a entender a natureza das coisas e, portanto, partilhar desse processo evolutivo, ao mesmo tempo que retorna às origens, porque o termo gnose também, como eu falei, por ser um termo ligado à primitividade, é o retorno às origens. Então, o conhecimento que te dá a capacidade de remontar as tuas origens, de voltar à origem. Mas tu só vai atingir esse nível se tu chegar até o nível do espírito. Enquanto tu estiver no nível da alma, da transformação da alma, tu não vai chegar a esse nível, né? Que é o nível do espírito. Aí alguns podem perguntar: e você chegou ao nível do espírito? Não cheguei, entendeu? Eu comecei a estudar realmente o que é gnose há pouco tempo, entendeu? Só que porque eu não sabia que o que eu estava estudando era gnose. Eu pensava que o que eu estava estudando é apenas um conhecimento, uma teoria desenvolvida por mim. Depois, pesquisando mais, eu descobri que isso que eu estudo é gnose. E ela se revelou para mim, a gnose, a natureza das coisas, se revelou para mim há uns 5 anos atrás. E eu só tive conhecimento dela há um ano e meio. Mas esse 1 ano e meio serviu para mim pegar todos esses conhecimentos que eu venho desde 5 anos atrás, e estar aqui agora fazendo isso que eu estou fazendo, né? Dando essa aula, explicando o que é gnose. É engraçado isso, porra. É como uma pessoa que estuda matemática e depois começa a estudar física e descobre que muitos conceitos da matemática podem ser utilizados na física e vice-versa, né? Muitos conhecimentos da física podem ser também utilizados na matemática. É mais ou menos esse tipo de loucura, né, que eu estou falando aqui. E vamos passar adiante. Domesticação primitiva é o próximo tópico, né, dos estudos introdutórios, né? É bom deixar claro que são estudos introdutórios apenas. Que é a questão da domesticação primitiva. Quando se fala de domesticação, nós estamos falando de cultura, né? O que é cultura? Cultura é domesticação. A cultura que nós vivemos na sociedade é uma cultura social, ou seja, desculpem, é uma domesticação social.
E ela pode ser religiosa, ela pode ser de crenças. Tudo isso é domesticação. O que é domesticar? Você pega um animal, um pet, um cachorro e domestica ele, educa. Domesticar é educar, para que ele não te desobedeça, né? Então a vida em sociedade é mais ou menos isso. A cultura social é a domesticação, né? Só que o nível de domesticação que eu vou tratar aqui neste curso, através do entendimento da natureza das coisas, é a domesticação primitiva. Então, esses termos que eu vou estar falando nas minhas aulas vai habituar a sua mente, né, a sua consciência. A sua consciência vai começar a se habituar com esses termos, né, que eu vou estar falando sempre, né, e isso vai criar uma cultura dentro da sua mente, ou uma domesticação dentro da sua mente primitiva, que é a gnose. Só dessa forma eu posso passar o que eu sei, de outra forma eu não posso, entendeu? Através da domesticação primitiva. E vamos lá. A penetração e a ampliação dos níveis energéticos. Nós vivemos em um mundo, quando eu digo nós, é todos os seres vivos, tanto os vegetais como os micro-organismos, como as bactérias, os vírus e os seres humanos, que são os seres mais complexos que nós conhecemos, são os seres humanos, né? Nós trabalhamos com energia, nós somos uma simbiose energética, né? A natureza do ser humano é química, é física, é matemática, é biológica, portanto, energética. Por que não dizer energética? Então nós vamos entender como funcionam os níveis energéticos, porque cada pessoa, dentro da sua alma, e a alma, como eu já falei anteriormente, não possui sexualidade. A alma é um tipo de matéria mais fina, um pouco mais fina do que a matéria grossa, que é o nosso corpo físico. Então é um nível de energia que a gente pode trabalhar aí, seguindo o ciclo biológico de cada ser humano. Cada ser humano tem seu ciclo biológico. E a gente, aprendendo a trabalhar esse ciclo biológico, a gente aprende a trabalhar os níveis energéticos de forma sutil, até chegar ao conhecimento da alma e transformar a alma, que é o que eu estou passando atualmente. Eu estou passando por essa transformação. E a gente vai penetrar. Penetrar é o mesmo que imergir, fazer imersão. Como uma pessoa que está estudando um idioma. Uma pessoa que está estudando um idioma, ela tem que pegar aquela energia daquele idioma que ela está estudando e colocar dentro dela. Isso eles chamam de imersão. Pegar o que está fora e colocar para dentro. Essa penetração vai poder fazer com que o estudo da gnose seja mais assimilado pelo estudante, né, pelo aluno, pelo monitorado. E através dessa perspectiva de penetração, a pessoa vai poder ser autônoma no seu conhecimento. Vai poder desenvolver suas próprias práticas de conhecimento, né, sem depender de instituições, né, sem depender de cursos acadêmicos para isso. Você vai conseguir autonomia, né? A gnose abre a porta para o conhecimento. A gnose, ela te dá a curiosidade de aprender mais, Essa sede de aprendizagem te leva a desenvolver em qualquer nível de conhecimento que tu quiser. Por exemplo, eu estudo idiomas da língua inglesa e eu desenvolvi, né, a partir do momento que eu comecei a estudar gnose, eu comecei a desenvolver melhor habilidades de linguagem do idioma da língua inglesa, né? Então pessoal, dando continuidade,
ao nosso, a minha apresentação acerca dos conteúdos de pré-gnose. E vamos dando continuidade. Onde é que eu parei? Eu parei quando eu falava dos... Então, até para a pessoa que está desenvolvendo o estudo de um determinado idioma, né? Idioma, que é aprendizagem de alguma cultura de algum país, né? A gnose pode, para aquelas pessoas que compreendem, que sabem o que é gnose, né, podem sim abrir um pouco a mente dessas pessoas, para que essas pessoas possam imergir no estudo do idioma, que seria a penetração através da gnose, penetração na alma, e a ampliação desses níveis, né? Então a pessoa acaba até desenvolvendo técnicas de estudo, como eu, por exemplo, técnicas de estudo próprias, pessoais. Então é isso aí. Mais ou menos, desculpem, mais ou menos esse nível de informação que eu estou querendo passar aqui, né? E eu vou chamar a atenção de vocês também de novo aqui para a tela, né? Que é o slide aqui da capa do meu trabalho. Eu denomino o domínio dessa pequena escola, né, que eu possuo em formato de home office. Eu denomino como TC Treinamentos, como vocês podem ver aqui, TC Treinamentos. TC Treinamentos seria Tera Cursos e Treinamentos, mais ou menos isso. Eu coloquei um símbolo, essa simbologia aí, TC. E vamos lá, eu vou apresentar aqui, eu vou ler aqui o que está escrito, né? Depois eu vou fazer um comentário. Olá, caros estudantes, eu sou Fábio Guimarães, eu trabalho como influenciador profissional, onde realizo treinamentos para pessoas que estão sempre em busca de melhoria em suas atividades. Se o propósito não for melhoria, não tem para onde ir, né? Meu público são profissionais que desejam total dinamismo, organização e otimização em suas tarefas. Este treinamento foi pensado para você, né? Venha conferir como utilizar a pré-gnose, os ensinamentos da pré-gnose, como uma ferramenta fundamental de trabalho, por que não dizer de trabalho, né? A fim de transformar a alma, como eu já expus anteriormente, né? Pré-gnose são conhecimentos que antecedem aos ensinamentos acadêmicos, remontam à história das civilizações humanas. Aqui, caro estudante, você terá sim um vislumbre do que de fato precisa para se tornar uma pessoa mais forte e mais saudável também, né? Confira acima, na lista, os assuntos que serão abordados. A lista acima foi justamente a que eu passei anteriormente, né?
E tudo isso através do sistema de aula premium, né, como eu já falei logo no início, por o valor de R$ 49,90 mensais. Valor promocional, né? Esse valor promocional para os primeiros alunos, né, que chegarem até mim, os 3 primeiros alunos. Depois o preço vai aumentar um pouco, o valor, né? Porque à medida que o trabalho aumenta, tem que ter um reajuste aí também, né, no valor do curso. Mas eu pretendo manter, né, esse valor de R$ 49,90 de acordo com a necessidade, né? De acordo com a necessidade. Isso é uma coisa que eu não defini muito bem não, mas eu estabeleci esse valor de R$ 49,90 mensais. E se a pessoa quiser fazer um mês só de curso, a pessoa que deseja fazer este curso, né, que é a pregnose, o curso de pregnose, tendo todos esses ensinamentos que eu discorri anteriormente, tendo acesso a liberdade para poder fazer intervenções, e acerca dessas intervenções eu vou estar orientando de forma particular, e por isso que eu chamo de treinamento premium, porque o aluno, o monitorado goza dessa liberdade, né? E por esse precinho aí, né, que eu resolvi fixar para as primeiras pessoas que estarão aí me procurando, né? R$ 49,90 mensais. E quem tiver interesse me procura, que aí eu vou estar sanando as dúvidas acerca de como vai funcionar. A pessoa tem que assinar um termo, né, de responsabilidade pela prestação do serviço que eu estou oferecendo, e o serviço vai funcionar de acordo com a quitação dessas mensalidades, né? Então vai ter a data certa para a pessoa estabelecer o pagamento dessa mensalidade. Caso o pagamento não seja efetuado, a monitoria cessa e retorna após o pagamento ser feito, né? Simplesmente assim. Se de repente a pessoa se aperta em uma mensalidade, né, e quer um prazo a mais para poder pagar, quanto a isso aí eu não tenho muita, eu não me esquento muito com isso não. O que eu estou cobrando é um valor justo por um trabalho que eu estou prestando, por um serviço que eu estou prestando, um valor justo. Eu não dependo sumariamente desses cursos, né? Eu tenho outros sistemas, mas esse aqui eu estou disponibilizando, que é para realmente para quem quer ter um diferencial, né? Então é isso aí, o recado foi dado, né? Não tem mais muito do que falar, não. Eu acho que tudo que eu tinha que falar foi apresentado já para vocês. E eu espero que vocês venham sim. Vou esperar zerar esse time aqui. Vou entrar no próximo bloco, falando o porquê, né, que você deveria fazer esse curso. Então vamos continuar
Então vamos dar continuidade. Como eu dizia, por que você deveria fazer esse curso? Qual a importância para a sua vida? Eu sei que muita gente pode até julgar desnecessário, né, tais conhecimentos, mas porque eu devo dizer que você poderia sim, porque é um valor, o custo é muito pequeno, né? O custo é muito pequeno e você vai ter ensinamentos que você vai levar para a sua vida inteira, podendo utilizar esses ensinamentos para se desenvolver, para melhorar, para se qualificar mais. Desculpa, e com toda honestidade, eu nunca vi ninguém oferecer a um custo, a um preço tão baixo os ensinamentos e a complexidade de ensinamentos que eu vou passar nesse curso. Então, a pessoa pode até julgar muitas das vezes que são conhecimentos desnecessários, que não vai acrescentar nada. Muito pelo contrário. Muitas das vezes as pessoas se iludem a fazer uma carreira acadêmica, né? E se frustram, né? Terminam se frustrando com os resultados, porque realmente não se conhece, não conhece a própria alma, não tem um direcionamento prático na vida, e aí cai nos dilemas da vida, né? Nas armadilhas da própria vida. E é basicamente isso, essas questões que eu quero levantar, né? Fica da escolha de cada um julgar se é necessário para si ou se não é necessário. Eu confesso, eu tenho que dizer que eu estou migrando de área, né? Eu até um tempo atrás estava empregado na indústria, né? Trabalhando na indústria, e resolvi sim me empenhar, porque eu vi que era um ramo de atividade que estava crescendo, né? Que tem uma propensão de crescimento grande, que é essa área de treinamentos. Resolvi migrar para essa área, julgando necessário, porque foi uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar. Tenho outras atividades, não vivo somente disso aqui, né? Comecei lecionando aulas de matemática, direcionadas para concursos públicos, né? Hoje eu já tenho outras matérias mais que eu leciono, que é a física, a química, além desses ensinamentos que fogem um pouco ao senso comum. E todo conhecimento, posso te garantir que todo conhecimento que foge ao padrão normal são os conhecimentos que podem te levar um pouco mais além. Eu sou a prova viva disso. Não preciso ficar gastando muito para provar nada para ninguém. Os resultados estão aqui. Os resultados são os ensinamentos que eu tenho para passar. Esses são resultados práticos que eu carrego na minha vida e que de uma forma ou de outra funcionam. Isso aí é a única coisa que eu posso garantir. Mais do que isso, não. Que os ensinamentos funcionam. Assim como a matemática, assim como a física, assim como a química, né, produz valor para quem estuda essas matérias que eu acabei de citar. A gnose, tendo como ponto de vista de que a gnose é um conhecimento primitivo, que não possui raça, não possui crença, não possui sexo. A gnose é um conhecimento restrito para poucas pessoas que estão
realmente estão despertas, absorveram uma certa grau de maturidade, estão prontas para receber esse conhecimento, ao mesmo tempo que a gnose é um conhecimento restrito, é um conhecimento aberto. Por que aberto? Porque a amplitude das energias que podem ser tanto absorvida como dispensada através desses ensinamentos é como eu falei antes, não tem como gastar muito palavras de uma coisa que está aí. Muitas pessoas no mundo hoje em dia já fazem uso desses conhecimentos. Algumas já estão tendo a oportunidade de ver, de conhecer esses ensinamentos através da minha pessoa, e eu me considero nesse terreno uma ferramenta, como uma ferramenta que um trabalhador necessita para desempenhar uma função, como uma furadeira, uma broca de uma furadeira para furar uma parede. Um exemplo, a pessoa precisa de uma furadeira para furar uma parede. Eu me considero como uma ferramenta para que a pessoa consiga atingir diferentes níveis de conhecimento, também diferentes níveis de energia, e transformar a própria alma. É isso, são minhas palavras finais. Eu espero que realmente pessoas maduras, conscientemente falando maduras, venham até mim, nem que sejam para trocar uma informação, saber mais, trocar uma ideia, né? Para que eu possa ter a chance e a oportunidade de mostrar para essas pessoas o quão útil o serviço que eu disponho a fazer, a prestar para você. Então é isso aí. Fica aí a minha dica. Fica aí. O recado foi dado e é isso. Espero vocês aí na monitoria, nos cursos, nos treinamentos e nas monitorias. Me chame para me esclarecer mais dúvidas que porventura você possa ter acerca do tema, como acerca de como esse serviço será executado.